Olá, alunos! Hoje eu vou gravar para vocês a resolução do exercício da UEL, que tem como enunciado: em uma célula eletrolítica contendo solução de sulfato de níquel foram imersos 2 eletrodos inertes. Determine a massa de níquel metálico e a de gás oxigênio produzidas após a passagem pela célula de uma corrente de 4 A durante 1 hora. Pois bem, eu fiz aqui um esboço, né, do que é essa eletrólise. É uma eletrólise aquosa. Como é que eu sei que é aquosa? Porque ele falou solução de sulfato de níquel. Então, a gente entende que tem água junto aí, né? Bom, na eletrólise aquosa, a gente tem que decidir, né, através dos nossos conhecimentos, quem vai se descarregar no cátodo e quem vai se descarregar no ânodo. Então, é o seguinte, para cátions que se descarregam no cátodo, nós temos o níquel e temos o H+. Entre eles, a preferência é do níquel, porque ele é um metal e não é da família 1A e nem da 2A. Então, ele tem a preferência em relação ao hidrogênio, tá? Para o ânodo, nós temos 2 ânions, o sulfato e a hidroxila. Entre eles, a preferência é da hidroxila, porque o sulfato é um ânion oxigenado, certo? Então, nós vamos ter a formação do níquel metálico e o OH, quando descarrega aqui, ele vai formar o oxigênio. E são essas as nossas perguntas. Qual é a massa de níquel formada e qual é a massa de oxigênio formada, certo? A corrente é de 4 A, o tempo é de 1 hora. Outras informações que o enunciado deu são as massas molares, tanto do níquel quanto do oxigênio, que ele já colocou o O2, a molécula de oxigênio. E ele deu as equações aqui para a gente, né, se basear na hora de observar a quantidade de elétrons que um recebe e o outro doa, ok? Então, vamos lá. Para iniciar um exercício de eletrólise, a gente precisa saber qual é a carga que está incidindo nessa cuba eletrolítica. Então, eu vou usar aquela fórmula do Q igual a I vezes o T, para saber o quanto de carga que vai passar ali, que vai determinar a quantidade de massa do produto obtido. Bom, a corrente é igual a 4, ela já está na unidade correta, que é o ampere, e o tempo tem que estar em segundos. Então, vamos prestar atenção nisso daí, né? 1 hora tem 60 minutos e 60 minutos tem... cada minuto tem 60 segundos, então fica 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. 4 vezes 3.600, nós temos que a carga que vai passar aí é de 14.400 coulombs, certo? Então, essa aqui é uma informação muito importante, a gente precisa dela para que consiga resolver o exercício. Agora, nós vamos à determinação das massas, certo? Bom, como é que vai acontecer com o níquel? O níquel, conforme a equação aqui, ele precisa de 2 elétrons para virar o níquel metálico. Então, eu vou escrever essa equação. Níquel 2+, mais 2 elétrons, teremos o níquel 0, que é o níquel metálico. Você vai formar aqui uma regra de 3. Na regra de 3, a gente tem que levar em consideração a carga elétrica que está sendo usada e a massa molar do níquel para ver o quanto que deposita. Como para formar 1 mol de níquel metálico eu preciso de 2 mols de elétrons, eu vou fazer o seguinte. 2 mols de elétrons equivale a quanto em carga? Aí você vai ter que lembrar daquele númerozinho mágico, que é chamado de constante de Faraday. Você poderia usar o exercício de uma forma mais fácil, colocando 1 Faraday, porque 1 Faraday é a quantidade que 1 mol de elétrons carrega. Só que aqui são 2 mols, eu usaria 2 Faradays, eu colocava 2F para fazer o cálculo. Só que nesse exercício eu não posso fazer isso porque a minha carga, né, através da quantidade de corrente e o tempo que foi usado, ela está em coulomb.
A não ser que você transforme isso aqui em Faraday, para daí você usar aqui, mas daí vai dar na mesma, sabe? Porque a ideia aqui é que você tem que saber qual é esse valor. E esse valor é 96.500 coulombs. Então, um mol de elétrons carrega a carga de 96.500 coulombs. Eu não vi no enunciado desse exercício essa informação. E eu também não sei em quais condições que essa prova foi aplicada para dizer que veio na contracapa, sabe? Então eu acho bom assim decorar, porque vai que vocês precisem usar. Bom, então como eu estava falando para vocês, né? A gente pode utilizar o Faraday, mas nesse caso a gente vai usar o Coulomb por causa que a gente já calculou aqui a carga que passa nessa eletrólise aqui. Então, se eu utilizar 2 mols, né, de elétrons, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs, eu vou conseguir depositar 58,7 gramas de níquel metálico. Mas eu estou usando apenas 14.400. Então, a massa que será depositada vai ser X. Daí resolve essa continha básica, né? Multiplica, divide, né? E a resposta que a gente vai ter aqui é de 4,38 gramas, certo? Agora nós vamos para o oxigênio. Bom, o oxigênio vem da água. Aqui, né, ele colocou a equação total da água ali, o que que forma, né, a questão, olha, que quando você tem, né, 2 mols de água que estão ali dissociados, vão formar 4 mols de hidrogênio, de hidrônio, mais 1 mol de oxigênio e mais 4 elétrons serão liberados, né, nessa parte aí da eletrólise. Mas, como a gente vai utilizar apenas, né, a gente vai se atentar só ao OH, eu vou escrever de outra forma essa equação. Eu vou desconsiderar o hidrogênio ali para a gente dar uma clareada aqui no exercício, que às vezes o aluno se confundiu, né, por conta disso daqui. Então, é assim, ó. O OH, como é ele que vai, né, sofrer ali, que ele vai, digamos assim, descarregar, né? Para a título, né, de formação de 1 mol de O2, que seria a pergunta aí, né, qual é a massa de O2, eu vou usar o O2, digamos assim, inteiro, não fracionado. Só que para eu conseguir essa formação de O2 aqui, eu vou precisar de 4 mols de hidroxila. Por isso que a equação lá já estava meio que balanceada nesse propósito. Então, para cada 4 mols de hidroxila que tenha dentro dessa solução, vai formar 1 mol de oxigênio mais 2 de H2O e mais 4 elétrons. Você fala assim, mas professora, 4 elétrons aqui, 2 elétrons lá, você não falava que o negócio tinha que ficar equilibrado? Sim, gente, se o exercício perguntasse da equação global, eu teria que acertar de cima, né, multiplicando por 2, para que tivesse 4 elétrons saindo de um lado e 4 elétrons chegando do outro, certo? Mas nesse caso, eu quero saber qual é a massa que está se depositando, então eu não preciso fazer isso, sabe? Porque eu tenho que respeitar a cada situação ali o que se forma, ok? Então, vamos lá. Aqui vai ficar da seguinte forma, né? Para formar aqui o oxigênio, né, nós temos aqui a liberação de 4 mols de elétrons. Então, nós vamos fazer o mesmo processo de cima, só que utilizando agora 4 mols e 1 mol aqui de oxigênio. Então, 1 mol de oxigênio tem 32 gramas. 32 gramas. Grama é uma palavra masculina, né? A grama que tem lá fora. O grama é essa unidade aqui. Bom, 32 gramas está para 4 mols de elétrons, ou seja, 4 vezes 96.500 Faraday, certo? Como nesse exercício foram usados 14.400, Coulomb, 14.400 coulombs vai dar X. Aí eu multiplico, né, faço a continha e a resposta vai dar 1,19 gramas, ok?
Então, essa é a resolução desse exercício da UEL. Qualquer dúvida, me procure.